Olá a todos, aqui estamos mais uma vez para ver o Evangelho do próximo domingo. E a providência de Deus nos permite que neste ano de 2022, o seguinte domingo, celebremos o Santo Natal do Senhor. Sabemos que o Natal, dia 25 de dezembro, é uma data variável, isso é, não sempre celebramos o Natal no domingo, e esse ano vamos ter a oportunidade de celebrar no próprio domingo. Existem 4 missas de Natal. Eu digo isso porque o evangelho que vamos aqui agora fazer essa partilha vai ser a do terceira possibilidade, não terceira possibilidade, né? A terceira missa do Natal, de 4 missas. Nós temos 2 missas no 24, a missa da aurora, desculpa, a missa da véspera, né? Onde o evangelho é aquele da genealogia de Jesus, né? Vai contando lá toda a genealogia, desde lá de trás do Antigo Testamento até chegar em Jesus. Essa é a missa das vésperas, no dia 24. Depois temos a missa do 24, que normalmente é a que as pessoas celebram, é a que narra o nascimento de Jesus, quando Maria e José bateram nas portas em Belém, não encontraram lugar, e Jesus nasceu numa gruta, num presépio, né? Essa é a missa do 24, que celebra de noite. Daí no domingo mesmo, no dia 25, temos mais 2 missas. A missa da Aurora, que é uma missa que se celebra na madrugada normalmente, ou até antes das 6 da manhã, né, onde o evangelho é o evangelho que segue justo do que foi narrado no dia 24. No 24 diz que os anjos apareceram aos pastores anunciando: trago-vos uma boa notícia, né, e cantaram ali glória a Deus nas alturas. Essa é do 24 de noite. No 25 da aurora é o que segue. Então os pastores que receberam o anúncio, eles foram ver, né, onde estava o menino e encontraram envolto em faixas. Bom, mas o evangelho que nós vamos aqui reflexionar é a do próprio do dia 25, que é um evangelho que vai narrar, né, ele se encontra no prólogo do evangelho de João. Tá? E é um evangelho muito denso teologicamente, né? Vocês vão ver que não vai falar ali nada do momento que Jesus nasceu, não vai falar nada de Belém, não vai falar de pastores, tá? Por quê? Porque vai descrever, como a gente vai ver agora, algumas coisas profundas teologicamente. Tá? Esse é São João, o grande teólogo do evangelho. Então, dado essa introdução, só para orientar qual é o evangelho que nós temos em mão, então é o de João, que é o prólogo dele, capítulo 1, dos versículos 1 ao 18. Vamos lê-lo então com calma, verão ali que são 18 versículos, não é um evangelho curto, né, mas é um evangelho muito profundo, onde vai dizer coisas essenciais da nossa fé, tais quais aquela frase que todo mundo se conhece: e o verbo se fez carne. Muito bom. A primeira pergunta é: por que São João Evangelista apresenta Jesus como a palavra? Em algumas Bíblias de vocês pode estar o verbo. Né? No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e a palavra, o verbo, estava com Deus, e a palavra era Deus. O que significa que Jesus era a palavra? Bom, São João, ele está fazendo aqui teologia, né? Está entrando com conceitos do pensamento grego, romano, filosófico, onde o conceito do verbo, né, é um conceito até platônico. Platônico significa que vem de Platão. Platão já falava do verbo, né? O verbo como algo divino. E que então ele está pegando, está fazendo referência de Jesus, né, antes de ser Jesus. O que significa isso? Né? Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, diz o nosso credo, o creio, a profissão da nossa fé,
né, definido em Niceia e Constantinopla. Isso é, no credo niceno-constantipolitano. Ali diz então que Jesus, antes de ser Jesus, porque ele era já filho de Deus, eterno, pré-existente a esse mundo, né? Então, enquanto isso, ele não era Jesus enquanto verbo encarnado. Eu sei que são coisas difíceis, né? Vamos chamar assim, né? Antes da criação do mundo, existia Deus, Deus Pai, Deus Filho, e esse Deus Filho, vamos dar um nome para ele, antes de dar um nome humano, que vai ser Jesus, vamos chamá-lo o Filho de Verbo, Verbo de Deus. Deus é o Pai, o Verbo pronunciado por esse Pai eternamente, né? Não pense agora em tempo, tá? Não vamos pensar em um antes e um depois. Vamos pensar só que antes da criação do mundo, antes que o mundo, os homens, essas maravilhas que nós temos aqui fora fossem criadas, né, existia Deus, que era Pai desde sempre, com seu Filho amado, Jesus, seu Filho amado, o Verbo e o Espírito de amor, o Espírito Santo. Eles preexistiam. Eles, enquanto três pessoas, um único Deus. Tá? São mistérios, tá? É o grande mistério da nossa fé Santíssima Trindade, né? Então, esse Pai, Filho e Espírito Santo, no seu plano amoroso e providencial, cria, né? Cria tudo, né? Faz a criação, e na criação está o mundo, estamos nós, e é por isso então que ele diz que no princípio, quando esse princípio, pois isso antes da criação de tudo, né? Antes da criação de tudo, o que existia era Deus, enquanto Pai, enquanto Palavra, que é o Filho, enquanto o Espírito, né, que é por meio do qual o Pai e o Filho obram na nossa vida. Bom, então isso aí vem o contexto da palavra, tá? Tem muito para falar ainda sobre isso, né? Palavra porque é a pronunciação de Deus, né? Vamos chamar assim. Deus obra através da sua palavra. Lembram Gênesis? No princípio, né, Deus criou o céu e a terra e ele disse, faça-se. E se fez a luz, se fez a terra, se fez o mundo. Através da palavra de Deus, as coisas se fazem. Essa palavra, lembra? Vai se tornar, uma vez que essa palavra deixa de ser um verbo, algo pronunciado, ele se torna historicamente encarnado. É isso que nós celebramos no Natal. Essa palavra que se encarna. Por isso, vai dizer alguns versículos aí para frente, né? Vamos encontrar o versículo precisamente. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Versículo 14 desse prólogo, tá? A palavra então se encarna. E ao se encarnar no seio de Maria, é o que nós celebramos, né? Ele vai receber um nome. Lembra que o anjo pediu, tanto para Maria quanto para José, que esse ser, que é divino, que está no ventre de Maria, esse levará o nome de Jesus, ou Emanuel, Deus conosco, Deus presente, se faz aqui conosco, está no meio de nós. Então a palavra se encarna, toma carne. Carne, não somente vamos pensar, né, como dizia a profecia de Ezequiel, onde ele viu ossos secos que em um determinado momento vem o Espírito de Deus, né, dá vida àqueles ossos e começa a receber carne, né, começa a formar carnes com seus nervos todos. Isso viu o profeta Ezequiel. Aqui quando diz que o verbo se fez carne, vamos pensar que isso se fez humano, se fez totalmente um como nós. Menos, vai dizer São Paulo, menos no pecado. Tudo semelhante a nós, menos só não é semelhante a nós no pecado. Então essa é a expressão do verbo. É o Filho divino, eterno de Deus, pré-existente a nós, mas que se torna um ser histórico, isso é, dentro da história, entra no tempo, porque o tempo também é uma criação de Deus. Olha só quantos conceitos teológicos profundos contidos aqui em poucos versículos que nós começamos a meditar agora. Tá bom? Então é isso que nós celebramos, a preexistência de Deus, que se faz presente historicamente para nós, para a nossa vida. Vamos deixar a continuação dessa explicação para a seguinte questão. Agora eu proponho a pensarmos por que, como diz ali o que segue do prólogo,
vai falar sobre Jesus como luz. Primeiro vai falar que São João Batista, ele veio dar testemunho da luz, que ele não era luz, mas que deu testemunho daquele que é a luz. Aquele que é a palavra, que uma vez que se encarna, se torna para nós luz. Por que Jesus, então, é luz? O que significa isso? O que faz essa iluminação de Jesus na nossa vida? Bom, como vemos na vida pública de Jesus, uma vez que ele cresce e começa ele também como palavra, a exercer a palavra, isso é, a pregar, a ensinar, o que vem ensinar e iluminar Jesus? A realidade, em primeiro lugar, sobre quem é Deus. Nós sabemos hoje que Deus é um Pai, Filho, Espírito Santo, Trino, a Trindade. Nós conhecemos ela graças à revelação, né? Vamos trocar agora a palavra iluminar por revelar, né? Porque isso faz a luz, ela revela, né? É a função da luz revelar. Lembra aquelas antigas câmeras fotográficas, né? Que ficavam no escuro e vinha uma luz? Então ela revelava, né? O filme ali das câmeras. Bom, isso faz a luz, ela revela. O que revela essa luz que é Jesus? Revela a si mesmo, revela quem é Deus. Deus é um Pai amoroso, providente, que tem um plano de amor sobre todos nós. E esse Pai amoroso envia o Filho a nós. E esse é Jesus, a palavra enviada, e se encarna na pessoa concreta, humana e divina de Jesus. Então Jesus é o Filho enviado pelo Pai, que, a sua vez, o Pai e o Filho nos enviam depois o Espírito Santo Paráclito para nos revelar todas as coisas. Outra vez a palavra revelar, portanto iluminar, né? O Espírito Santo é aquele que nos segue iluminando ainda hoje, quando a palavra encarnada volta ao seio de Deus depois da ascensão do Senhor. Tá bom? Então, ilumina, revela, nos ensina quem é Deus. Essa é a função da luz de Jesus. Mas não só isso, tá? Por uma parte, nos ensina, iluminando e revelando quem é Deus, mas também vai dizer uma obra importantíssima de conhecer, a Lumen Gentium, né? Olha só, Lumen Gentium, né? Luz dos homens, luz das gentes. É um documento do Concílio Vaticano II, e vai dizer outros documentos do Concílio Vaticano II, que Jesus revela o homem para si mesmo. Portanto, Jesus, como luz, nos revela a nós quem nós devemos ser. Portanto, temos que olhar para Jesus, né, aqui atrás, temos a Jesus, temos que olhar para ele para entender a si mesmo, para que cada um se entenda qual é a sua missão, como é ser um ser humano. É uma redundância, né? Ser o ser humano. Como tem que ser o ser humano? Temos que olhar para Jesus. Aprender de mim, falou ele. Aprender de mim que sou manso, humilde de coração. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos, falou Jesus aos seus apóstolos. Portanto, temos que aprender de Jesus quem é Deus, mas aprender de Jesus também como temos que ser seres humanos verdadeiros. Isso nos revela Jesus, entre tantas e tantas outras coisas, né, como o mandamento do amor, etc. Mas essas duas coisas principais, Jesus, luz, nos revela quem é Deus, mas também nos revela quem somos nós, cada um de nós. Vamos olhar para Jesus. Vamos agora, cada um, tentar responder para si mesmo, em primeiro lugar, né, o que significa na própria vida a expressão o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estamos diante, talvez, de uma das maiores, se não for a maior, expressão escrita do mistério de Deus Salvador. Grandes teólogos, Santo Agostinho, Orígenes, Santo Tomás de Aquino, tantos e tantos santos, doutores, mestres da nossa fé, refletiram sobre essa expressão. O Verbo se fez carne. Mesmo São Paulo, no Novo Testamento, vai refletir sobre esse grande mistério. Deus, vamos deixar agora a palavra verbo, mas vamos pensar nisso, no significado disso. O Verbo, isso é Deus se fez
homem. Deus se fez homem. Isso é grandioso, queridos irmãos, irmãs. Deus Todo-Poderoso, Onipotente, é a mesma coisa, Todo-Poderoso, Onipotente. Deus que tudo pode, ele se rebaixa, por assim dizer, se reduz. Por quê? Porque ele está manifestando a maior coisa que ele tem, que é o amor. Ele nos ama. E porque ama, ele vem ao seu objeto, que não é um objeto, que somos nós, seres humanos, pessoas humanas. Ele se faz pessoa humana porque ama o ser humano. Isso é a condensação dessa palavra, dessa expressão, verbo feito, vamos mudar outra vez, Deus feito homem, verbo feito carne. Deus nos ama. E porque nos ama, ele se aproxima. Deus não quer estar longe da gente. Tanto assim que ele se faz carne, homem como ser humano, né? Se faz um como nós. Ele quer assumir completamente o nosso ser. Quer nos remir, nos curar desde dentro, não desde fora. Imaginemos vocês, né? Eu sempre achei curiosas as formigas com seus formigueiros. Imagine um momento que um grande formigueiro, você tem aquele aquário, tem um formigueiro, de repente você vê que dentro tem uma bactéria que começa a matar, né, as formigas, que vai chegando até lá onde está a rainha com os seus óvulos e começa a matar tudo. Mas você, desde fora do aquário, então consegue, né, colocar desde fora, pingar algum remédio, algum veneno que vai ajudar, né, as formigas a sobreviverem. Bom, essa é uma manifestação de salvação externa. O que faz Deus? Ele entra, por assim dizer, dentro do aquário, se faz uma formiguinha, tá? Deus me perdoe por esse exemplo, mas para que a gente entenda qual é a ação salvadora de Deus, ele entra e desde dentro, como nós, ele vem nos salvar, vem nos trazer a saúde, a salvação. A palavra salvação, saúde, tem a mesma raiz. Isso faz Deus, nos traz a saúde da alma, a salvação. Desde dentro, um como nós. Esse é o grande mistério do Natal. E é por isso que esse evangelho, o prólogo de São João, ele é colocado como o evangelho do dia próprio do Natal, para que a gente entenda o grande mistério do Natal. Tá? É bonitinho? Claro que é bonitinho a gente celebrar, como fizemos ontem de noite, o nascimento, ver o bebê Jesus ali, né, deitado, dormindo, tendo Nossa Senhora, São José, coisas tão bonitas, né? Talvez meditar e tomar a criança, né, o menino Deus em nossos braços, tudo isso é maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda é entender, entrar com a nossa inteligência da fé no porquê tudo isso. Por que Deus faz isso? E é para quem ele faz isso? É para mim, para você, para toda a humanidade encontrar a salvação, o caminho, aquela luz que nós meditamos. Ele vem nos revelar quem é Deus, quem é Ele, qual é o caminho da salvação. Um feliz e santo Natal a todos nós. E vamos aproveitar essas festas grandiosas para reacender a esperança. Deus, ele entrou na nossa vida e não podemos sair igual. Pensemos um pouco, né, que aqui não meditamos nos pastorzinhos. Os pastorzinhos que foram encontrar aquele menino envolto em faixas foram diferentes. Como eles cantaram naquele glória a Deus nas alturas, porque o Salvador veio. Vamos continuar sendo os pastores? Vamos, mas com a esperança da salvação. Vamos continuar a nossa vida profissional, de estudar, de ser pai, de ser filho. Sim, normal, mas com a certeza de que o Salvador, ele já veio, a obra da salvação já começou. Estamos todos dentro dessa grande obra salvadora. Mais uma vez, um santo Natal para todos. Felizes festas natalinas, né? Porque o Natal se prolonga, né? Na oitava se prolonga agora até o início do tempo ordinário, que vai ser lá em janeiro, outra vez. Tá bom? Boas festas a todos e nos vemos.